para trazer conforto, para trazer sustento. Então, neste aspecto, por mais que Pedro foi, um grande homem de Deus, mas até então um ser humano sujeito ao medo, sujeito ao fracasso, sujeito às enfermidades, tendo que trabalhar, por certo, com as suas dúvidas, com os seus temores, nada diferenciado de cada um de nós como seres humanos. Então, quando olhamos sobre esse aspecto, nós vemos aqui, neste homem, que teve a oportunidade de se encontrar com Deus, uma semelhança em nós mesmos. Mas eu quero trazer aqui só para a gente analisar esta semelhança? Não, pelo contrário, mas para mostrar que mesmo há inúmeras fragilidades que temos, mas Deus, Ele se preocupa conosco ao ponto de marcar um encontro com cada um de nós e nos dar aquilo que desejamos. Nisso não tem diferença. Da mesma forma que ele encontrou com pescador, ele tem um compromisso com cada um de nós, de se apresentar como Jesus, aquele que veio para morrer no meu lugar, no seu lugar, como escape, como a salvação, como a esperança, como a vida eterna, como a água da vida, como o pão da vida, como aquele que é capaz de suprir todas as necessidades, por mais frágil que seja o ser humano. E a situação que Lucas relata aqui, que se apresentou no decorrer desta história, foi que, mesmo passando a noite inteira pescando, Pedro e seus companheiros, que almejavam resultado, e aí não tenho sombra de dúvida de dizer que o resultado daquela noite de trabalho eram muitos peixes, mas eles chegaram ao amanhecer sem nada pegarem. Não conseguiram pegar, a palavra fala, um peixe sequer. Mas eu fico imaginando se aquilo foi capaz de deixar Pedro numa situação de muita dificuldade ou de muito desconforto por não ter conseguido pegar peixe naquela noite. Eu imagino como pescador, ele já havia experimentado isso. De repente ter trabalhado a noite inteira, lançado rede a noite inteira, mas a noite não ter sido produtiva, ele não ter conseguido alcançar o resultado do seu trabalho e, por certo, por muitas vezes voltaram com os seus barcos vazios. Mas acredito que isso não foi assim, de tamanho impacto ao ponto de fazê-lo desistir. Olha, vou fechar meu negócio, vou falar com os meus sócios, vamos desistir da pesca porque o trabalho não deu resultado. Pelo contrário, a palavra fala que ao chegarem, o dia amanhecer, quando chegaram à praia, começaram a lavar as redes, porque eles sabiam que o trabalho precisava continuar. Eles sabiam que não se conquista nada sem o trabalho, sem o esforço. É preciso perseverar, não desistir, como muitos dizem, arregaçar mesmo as mangas, cair de cabeça no trabalho, porque por mais que não pegaram nada naquela noite, eram preciso lavar as redes, porque se não lavassem, a sujeira
fariam com que as redes apodrecessem. Então eles precisavam lavar, pendurar, secar a rede e continuar, para que no próximo dia eles pudessem então voltar ao seu trabalho e alcançar o resultado que eles tanto esperavam, que era trazer peixes para os seus negócios. Da mesma forma, quando nos fazemos essa semelhança, né, como frágil que somos como seres humanos, como pessoas, nós também temos que ter essa característica em nós de não desistir, não desanimar. Até porque, como filhos de Deus que somos, aquilo que nos motiva e que nos dá a força para continuar, não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Senhor. O salmista, Salmos de número 84, versículo 5, ele diz que feliz é o homem cuja força está em ti, ó Deus, e cujo coração e os caminhos estão aplanados, que mesmo passando por um vale árido e seco, faz dele um manancial. E aí o próprio salmista fala que por este motivo, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Nós temos que entender que somos felizes porque a força que nos motiva e que nos faz caminhar e nos faz manter de pé é este combustível que vem do próprio Deus. É o amor de Deus. Por isso que a palavra fala que nós somos felizes, somos venturosos, porque a força que não nos faz desistir, ela vem do próprio Deus. E o próprio salmista, ainda neste Salmos de número 84, mas agora no verso de número 11, ele diz ainda, olha, Senhor, porque o Senhor é sol e escudo, e o Senhor dá glória e graça, e não nega bem algum para os que andam em retidão e nos teus caminhos. O próprio salmista fala que o Senhor é o sol que traz a vida e também é o escudo que nos protege e nos dá a condição de caminhar. E é tudo o que desejamos, mas não é nada daquilo que mereçamos. Mas mesmo assim, pelo amor dele, ele é capaz de fazer. Então, se ainda não foi possível alcançar o resultado, se o nosso trabalho ainda não teve a recompensa que tanto almejamos e desejamos, mas a palavra de Deus para nós é: não desista. Mesmo que a noite foi difícil, continue sempre em luta, em frente. Lave as suas redes, porque pela manhã será um novo dia. Lave as redes e se prepara para trabalhar, porque vai ser um novo dia. Mais interessante que, por mais que este episódio talvez não tenha colocado Pedro em tão tamanha dificuldade por não ter conseguido peixes, mas eu acredito que, mesmo assim, poderia ser muito diferente. Porque é muito comum, às vezes, pedirmos socorro quando necessitamos, quando estamos no limite, quando estamos já prestes a ruir, a desmoronar. Mas eu entendo que o ensinamento que esta palavra traz é que nós não precisamos chegar neste limite. Nós não precisamos que o resultado que não veio por uma noite de trabalho nos traga tamanha frustração, tamanha vontade de desistir, sendo que este Deus que nos dá a força, Ele também é capaz de dar a nós tudo o que desejamos.
no próprio versículo que eu acabei de citar em Salmos de número 84, o salmista diz que o Senhor, Ele não nega bem nenhum aos que andam nos seus caminhos e aos que andam em retidão. Então eu entendo que o ensinamento que nos fica nesse relato de Lucas é que não haveria necessidade de ter falta de peixe para que o milagre se apresentasse e para que Jesus fizesse o milagre. Mas, pelo contrário, o que Jesus e Lucas quis trazer no seu relato, no meu entendimento, é que Jesus, Ele está sempre pronto para nos conceder o milagre. Às vezes, somos nós que só pedimos quando a situação já está bem complicada. Para ilustrar como vivemos numa sociedade com muita violência, né? Mas glória a Deus que o Senhor é quem nos guarda. Mas normalmente quando se deparamos com uma situação de perigo, e aí eu não estou falando em pedir a Deus, não, mas estou falando daquele socorro terreno mesmo. Normalmente nós ligamos para a autoridade policial para que venha naquele momento. Que bom que, se naquele momento que apresenta o perigo para nós, e aí seja de um assalto, seja de alguém que queira nos fazer mal, que apareça o socorro de uma autoridade policial para nos livrar daquele momento de perigo. Mas que bom seria se já tivéssemos um policial caminhando todos os dias ao nosso lado, para que nem o perigo se apresentasse. E é isso que eu entendo que Lucas queria trazer. Olha, não precisa ocorrer a necessidade extrema para que Deus se apresente com o socorro e com o milagre. Mas nós podemos usufruir disso todos os dias. Eu me recordo também de um exemplo que tem no livro O Peregrino 2, e quem não teve a oportunidade de ler, é uma leitura muito edificante, tanto o livro 1 como o livro 2. E o livro 2 conta a história de Cristiana, seus filhos e uma companhia que ela tinha chamado Misericórdia, e eles estavam num trajeto que o livro cita, que é da cidade da perdição para Jerusalém, ou para a cidade celestial. Durante este caminho, muitos perigos se apresentam. Num determinado momento, ela, Cristiana, e seus filhos, e uma moça que estava acompanhando, chamada Misericórdia, se deparam com salteadores, e eles então investem contra a vida delas, querendo atacá-las. Naquele momento, sabendo que elas não teriam condições de resisti-los, elas pedem por socorro. Então chega um homem chamado Bom Coração, que as livra daquele momento de perigo. E elas então começam a se perguntar: olha, quem é você? Da onde você apareceu? Quem te mandou? E ele falou bem assim: olha, eu sirvo ao rei que guarda os peregrinos neste caminho. E a minha função é sempre agir em socorro daqueles que estão precisando. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês lá atrás tivessem já pedido a minha companhia, eu já estaria com vocês e vocês não teriam passado por este momento. O que ele quis dizer é o seguinte: olha, não precisaria do perigo se apresentar para que vocês pedissem socorro a Deus e Ele me enviasse. Mas Deus, Ele está pronto a nos ouvir, a nos atender, não só nos momentos de necessidades,
Ele nos ouve nos momentos de necessidade. Mas o que Ele quer para nós, como filhos, é algo muito maior, algo muito mais extraordinário, é de gozarmos todos os momentos dos benefícios da presença dEle. Não só nos momentos de dificuldades, mas em todos os momentos. E eu entendo que era isso que Lucas estava narrando ali. Olha, não precisa ter o desespero de não pegar peixes, mas podemos ver o milagre, mesmo todos os dias nós tendo pescado e alcançado o resultado do nosso trabalho. Quando Lucas também, ele continua a narrar a respeito desta passagem, ele vai nos mostrar que este Deus, e Jesus, traduzindo ali para quando faz o milagre, é que Deus ele trabalha em todos os momentos para que nós venhamos a ter o socorro, nós venhamos a gozar dos benefícios que Ele tem para nós. E aí eu volto a repetir, não é só no momentos de dificuldades, porque a palavra não diz que Deus ele só trabalha no momento, em nosso favor, no momento do aperto. Mas a palavra nos garante que Deus ele trabalha em todos os momentos em favor do ser humano. O próprio Isaías, lá no capítulo 64 e no verso 4, ele fala que desde os tempos antigos nunca ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Interessante frisar que a palavra não diz que trabalham para aqueles que necessitam, para aqueles que estão em apuros, mas é para aqueles que esperam. Voltando ao exemplo do livro, se elas já tivessem pedido, esperando que a companhia do Senhor Bom Coração já os faria ser livres de todos os perigos, assim teria acontecido, porque por isso o rei daquela terra, ele já estava ali trabalhando para aquele homem pudesse acompanhar todos os peregrinos até a sua jornada final. Isaías então está dizendo que nós podemos usufruir disso, não só naquilo que necessitamos, mas naquilo que esperamos. E aí eu te levo a fazer uma reflexão. Daquilo que estamos depositando diante de Deus e esperando que Ele assim o faça. Será que estamos só no momento de aperto e de dificuldade, colocando todas as nossas expectativas em Deus, ou em todos os momentos nós colocamos as nossas vidas diante dEle, com fé, esperando que Ele tudo pode fazer? A primeiro ponto, parece que responder a segunda pergunta é mais fácil, mas nós vamos ver que na prática nem sempre é. Porque por mais que dizemos que esperamos e aguardamos e entregamos as nossas vidas, vão ter momentos que nós vamos querer tomar a rédea novamente e nós vamos querer conduzir a vida novamente. Interessante que em uma das conversas no meu discipulado, eu estava trazendo exatamente essa questão e eu fiz uma indagação dizendo o seguinte, que eu vejo tantas pessoas passando por lutas e dificuldades e provações, muito mais das que eu passo, e a minha pergunta é,
será que quando eu enfrentar mesmo uma grande dificuldade, como que eu vou me comportar? E aí o meu discipulador disse assim, mas por que você está preocupado com isso? Se Deus já está te livrando disso, para quê que você vai se preocupar? Realmente, eu fui pensar e falar, meu Deus, se eu posso ter o socorro todos os dias para não enfrentar a dificuldade, por que eu vou me lamentar em pensar o que seria se eu fosse enfrentar a dificuldade? Interessante que 2 dias depois, num devocional, eu estava lendo um texto da Bíblia, né, e eu gosto muito de Bíblias de estudo, e uma delas era de um grande pregador chamado Charles Spurgeon, e ele, num dos comentários dele, ele estava trazendo exatamente isso, que quando confiamos em Deus só para nos livrar das nossas dificuldades, nós estamos anulando. Ele falou assim, olha, não é que Deus não vai te socorrer, mas nós estamos anulando todas as outras bênçãos que Deus tem para nós, que é nos dar o melhor. E a palavra nos garante que, como os filhos, nós temos sempre o melhor. Pedro, então, precisava entender um pouco mais que o milagre não estava só em socorrê-lo naquela noite, para aquele momento que não conseguiu pegar peixe, mas o que Deus queria fazer era algo muito maior. Porque isso está na própria característica de Deus, e aí eu volto a lembrar do tema da mensagem que eu citei, que é da pesca maravilhosa. Olha, o que é maravilhoso é aquilo que é muito bom. Nós até brincamos aqui, o pastor brincou, né, que o louvor aqui foi de muito ruim para menos ruim, e nem lembro o outro aqui, péssimo, né? Mas aqui, o contrário, o maravilhoso é aquele que é o ápice, aquilo que já foi bom, muito bom, e agora se é maravilhoso porque é extraordinário. E o que Deus quer fazer conosco, e o milagre que Ele quer fazer, é o maravilhoso. Não é o comum. O comum, nós mesmos podemos fazer. O comum está ao nosso alcance. Eu ouvindo até uma pessoa ministrando, né, e falando exatamente entre o comum e o extraordinário, e a pessoa usou uma expressão que me chamou a atenção, falando inclusive de cura, né? Ele falou o seguinte, olha, o comum é o que o plano de saúde pode fazer. O maravilhoso é o milagre quando o médico desengana. Este é o que Deus tem para nós. E era que Deus e Jesus ali, como Deus queria apresentar para Pedro. Então, ele que já estava ministrando na praia, ele faz um convite, então, para Pedro. Olha, eu preciso que você entre no barco e vamos nos afastar da praia. E vocês vão novamente lançar as redes. Vocês vão novamente jogar a rede para pescar. Interessante que Pedro, naquele momento ali, que ainda não tinha tido um contato, e foi o primeiro contato com Jesus, ele reconhece que aquela palavra era uma palavra de autoridade. Porque ele fala bem assim, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira. Nós já trabalhamos a noite inteira. Mas, se o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Utilizava essa expressão mestre para
uma autoridade governamental naquela época, ou um rabi, um mestre, que tinha mesmo autonomia, tinha condições, e de falar a respeito daquilo que conhecia. Mas aqui eu fico com a palavra que tinha autoridade. E Pedro reconheceu ao dizer: mestre, nós já fizemos tudo isso que o senhor falou, mas vamos fazer novamente. O que Lucas narra no Evangelho aqui não está em nos levar para fazer algo inteiramente novo, mas nos enviar de volta ao que estávamos fazendo o tempo todo. Por isso que eu falei do nosso cotidiano no início da mensagem, mas agora com Jesus, sobre a palavra de Jesus, confiados na palavra de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, não para os momentos só de dificuldades, mas para termos todas as bênçãos em todos os momentos. E Pedro fala: olha, Senhor, então, esta tua ordenança é o que nós vamos fazer. Sabe por quê? Mesmo depois do nosso encontro com Jesus, da nossa transformação, da nossa nova vida, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar cuidando da nossa família, dos nossos negócios, nós vamos continuar tendo os nossos momentos de lazer, mas a grande diferença agora é: não estamos sozinhos, estamos junto com Jesus. Não só para os momentos de dificuldades, mas para todos os momentos. E para que isso seja uma realidade em nós, nós temos que primeiro ouvir o que Jesus está dizendo. E aí Jesus disse: Pedro, afasta o barco da praia, vá para as águas mais profundas, e lá você vai lançar as redes. Pedro, como pescador que era, tinha que agora dar o controle do barco dele para um carpinteiro. E se ele não tivesse fé, crer e reconhecendo a autoridade de Jesus, dificilmente ele o faria. Porque primeiro que se pescavam à noite, mais certo pescar com redes em águas rasas, mas agora Jesus pedia para repetir tudo aquilo que eles já estavam fazendo, a pescaria, mas agora em águas profundas. E agora não sobre o comando de um pescador, mas sobre um comando de um carpinteiro. Mas a palavra fala que ele falou: olha, Senhor, se o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. E nós temos que entender que a palavra de Jesus, uma vez revestida de autoridade, e aí ela como mandamento que é, só nos resta duas opções: obedecer ou desobedecer. Mas a obediência nos levará a um caminho de vitória. E ao contrário, a desobediência certamente nos levará a um caminho de derrota. E o Senhor nos dá mais um conselho nesta noite: toma posse da palavra de Deus e simplesmente confia. E fazer o que Ele ordena, entregar mesmo o barco, o controle do barco para Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ao Espírito Santo, ao cuidado de Deus, nós vamos ver que nós que temos a visão limitada, conseguimos enxergar bem pouco.
mas Deus, Ele sendo ilimitado, Ele consegue enxergar muito mais além. Para ver que em momentos que vamos ter ou talvez passar por alguma dificuldade, mas Ele já nos enviar, nos dá a direção e o caminho que precisamos tomar. Pedro, se fosse pela sua experiência, ficaria em águas rasas. Mas a ordem de Jesus foi águas profundas. Jesus, na verdade, apresentou um norte para Pedro. Jesus apresentou o caminho para Pedro, que até então ele não conhecia, para experimentar aquilo que era o maravilhoso. Quando vamos pelos nossos próprios recursos, nós vamos até o natural. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos sempre alcançar o maravilhoso, o extraordinário. A palavra fala que tinha 2 barcos, mas Jesus resolveu entrar no de Pedro. Não que o fato de ter entrado no de Pedro não fosse também beneficiar aqueles que estavam ali à volta. Porque mesmo que a palavra fala que haviam 2 barcos, e Jesus entrou no de Pedro e deu a ordem para Pedro se afastar, mas nós vamos ver que no decorrer dos acontecimentos, aquele outro barco também foi beneficiado. Por isso da importância de nós obedecermos a voz e o comando de Deus, de entregarmos plenamente a nossa vida, e aqui representada pelo barco, nas mãos daquele que pode nos apontar o caminho, que pode nos direcionar, que pode nos levar a momentos mais profundos, a momentos mais maravilhosos. E nos ensina também que mesmo que Ele está falando conosco, não quer dizer que Ele não vai alcançar aquele que estão ao nosso redor. Não quer dizer que porque eu tomei a decisão de entregar a minha vida ao Senhor, que Ele não vai alcançar a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Pelo contrário, uma vez que Pedro obedeceu, lançou a rede, e a palavra fala que a rede veio tomada de peixes, ao ponto que eles tiveram que acenar para o outro barco, para que eles viessem também usufruir do resultado daquele trabalho. Lembra qual é o resultado do trabalho? Peixes, muitos peixes. A nossa decisão de entregar a nossa vida plenamente a Deus beneficia aqueles que estão à nossa volta. Alcança aqueles que estão à nossa volta. E às vezes queremos tanto, tanto que outras pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, sejam mudadas, quando na verdade tem que começar por nós, para a nossa decisão pessoal de entregar a nossa vida a Jesus. Em Isaías ainda capítulo 9, versículo 6, o profeta, ele, lá ainda no Velho Testamento, ele já faz essa declaração de como viver o maravilhoso. E ele diz lá: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Quer dizer, o controle tem que estar sobre ele. E ele será chamado, eu gostaria que toda a igreja lesse agora, e ele será chamado Maravilhoso, mas também Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Como então viver aquilo que é maravilhoso? A única coisa que precisamos fazer
nos entregar ao maravilhoso. Para viver ao maravilhoso, nós temos que nos entregar ao maravilhoso. Colocar a nossa vida sob o seu governo, debaixo do seu governo, porque a própria palavra já lá no Antigo Testamento já fazia referência que Ele é o maravilhoso. E quando Ele nos faz isso, e aí eu estou falando que por isso que eu falei que é uma volta não de algo totalmente diferente, mas é no nosso dia a dia mesmo, entregarmos esse controle ao governo do Senhor Jesus em todas as coisas, nós vamos alcançar o resultado. E aí, quando alcançarmos o resultado, a nossa atitude, ela precisa ser um pouco diferente ou completamente diferente daquilo que Pedro fez, no meu entendimento, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque quando Pedro viu o resultado do milagre, da pesca maravilhosa, daquilo que Jesus era capaz de fazer, mesmo sem ele ter pedido, por ele só obedecer, a palavra fala que o sentimento dele ali e a expressão dele foi: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Realmente, se formos analisar aquilo que somos, com as nossas falhas e as nossas imperfeições e com os nossos recursos, e aí nós somos de fato pecadores, e a palavra mesmo fala que quem diz que não tem pecado está contando mentira, e somos de fato pecadores, mas não nos impede pelo contrário, de nos aproximar mais deste Jesus maravilhoso, de ter a companhia deste Jesus maravilhoso. Porque a própria palavra fala que aquilo que nos condena, ou aquilo que veio para nos condenar, o escrito da dívida, ele foi pago. Este próprio Jesus maravilhoso levou a cruz do Calvário, fincou lá na cruz do Calvário e com o seu sangue ele nos purificou, nos justificou e nos livrou da pior dívida, que é da morte. Então, nós temos que sim nos prostrar aos pés deste Jesus maravilhoso, mas agradecendo, louvando, adorando, reconhecendo e no nosso coração o desejo, a nossa expressão de sempre dizer: Senhor, pelo contrário, chega-te a mim. Eu quero a tua presença, eu quero o Senhor no meu barco, eu quero o Senhor na minha vida, na minha família, nos meus negócios, porque eu quero continuar experimentando isso. O próprio salmista diz que se fôssemos pelos nossos próprios recursos alcançar e pagar a nossa dívida, seria muito difícil. E ele diz, porque porque a minha dívida é muito alta e os meus recursos se esgotariam antes. Mas glória a Deus que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado levou até a cruz do Calvário e nos deu o direito à vida eterna. Nos deu o direito de estar com o Pai, de estar com Ele, de estar com o Espírito Santo para conduzir o nosso barco, e agora seja em águas profundas, seja em águas rasas, mas sabendo o seguinte, como cantamos um louvor bem antigo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que esta seja a nossa expressão de confiança em sempre dizer, com Cristo no barco, tudo é maravilhoso, porque o próprio maravilhoso está no nosso barco. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, por gentileza.